Fala galerinha do canal De Santos, vamos para nossa aula de hoje, tá certo? Vamos dar continuidade aí ao comportamento térmico dos gases, tá certo galerinha? Com o professor De Santos. Você que não é inscrito no canal De Santos, se inscreva no canal De Santos, deixe seu like aí para fortalecer o canal De Santos, tá certo? Não esqueça, ative o sininho aí para ficar atento às próximas notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje, tá certo? Pessoal, a gente já tem um vídeo aí gravado sobre leis geral dos gases, mas vamos relembrar aí um pouco, né? Desse sistema, tá certo? Considere uma transformação sofrida por um gás ideal de modo que não haja mudança na massa do gás, isto é, não haja variação no número de moles de moléculas do gás. Então, aqui nós temos um sistema, né? Esse sistema ele é um sistema inicial e um sistema final. Se você observar, nós temos aqui as variáveis de estado, tanto no estado inicial quanto no estado final. Então, se o número de moles não vai variar, tá certo? Ou seja, essas variáveis de estado, que a gente chama de pressão, volume e temperatura, é que vão variar. Então, vamos entender aí como essas grandezas vai acontecer nessa variação, certo? Aplicando aí a equação de Clapeyron, você que não lembra a equação de Clapeyron, certo? Diz o seguinte, ó, pressão, volume vai ser igual a nRT. N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então, o N e o R são grandezas que não variam, ou seja, elas são constantes. Então, aplicando aí a equação de Clapeyron tanto no estado inicial quanto no estado final, veja que as constantes ela vai ficar em evidência, tá certo? Como ela não vai variar, elas vão ser igual. Então, igualando essas duas equações aí, ou seja, essas duas constantes, nós temos aí a lei geral dos gases, certo? Lei geral dos gases, perfeito. Então veja só, a partir desse princípio vamos aí entender as transformações gasosas particulares. A gente já viu aí a transformação isotérmica, no caso aí a temperatura é mantida constante. Hoje nós vamos ver a transformação isobárica e isovolumétrica, ou seja, quando a pressão é constante nós temos a transformação isobárica. Volume constante, transformação isocórica ou isovolumétrica, beleza? Então vamos aqui para o nosso laboratório, tá certo? O nosso laboratório. Veja só, pessoal, vamos ver aqui, vamos observar algumas condições iniciais, tá certo? Antes de aplicar aqui moléculas dentro desse sistema, observe que a nossa temperatura, ela não tem nada, né? Temos aqui um sistema que vai medir pressão, um sistema que vai medir temperatura, e aqui nós temos o nosso sistema que é o volume, tá certo? Todo esse espaço aqui é o volume. Veja que esse gás que vai estar contido dentro desse sistema, ele vai ficar preso aí, certo, pessoal? Então, vindo aqui no nosso laboratório, veja aqui que nós temos as condições, ou seja, manter volume constante, temperatura constante, pressão constante e aí vice-versa. No nosso estudo aqui, nós vamos manter a pressão constante, tá certo? Veja que a nossa pressão aqui é 4,3. Então, o que significa dizer? Se eu mexer com a temperatura ou mexer com o volume, essa pressão basicamente vai ficar aqui em 4,3. Então veja só, vamos aumentar aqui a temperatura, veja que o volume está aumentando, tá? Meter a temperatura, o volume aumentou. A temperatura era 300, agora ficou aí. Agora diminuindo aí a temperatura, veja só, o volume também diminui. Então aqui, pessoal, é clássico, nós temos uma transformação isobárica, pressão constante. Você lembra que a pressão sempre permaneceu a mesma, certo? Então veja só, como a pressão é constante, pressão 1 e pressão 2 vão ser iguais, tá certo? Então, aplicando aí na equação, ou seja, na lei geral dos gases, como pressão é constante, a pressão 1 e pressão 2 vai ser igual, tá? Então, cortando essas duas grandezas, aí, ou seja, essa grandeza pressão, vamos ficar só aqui, volume dividido pela temperatura do estado inicial vai ser igual ao volume dividido pela temperatura no estado final. Essa equação aí nos traduz, pessoal, que o volume é uma grandeza diretamente proporcional à temperatura. O que que significa? Você observou aí, né? Quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui também. Beleza, galera? Então, isso aí é traduzido como lei de Charles ou lei de Gay-Lussac. São dois cientistas que compreenderam e estudaram essa maneira aí de transformação gasosa. Certo, galera? Então, veja que nessa lei de Charles e Gay-Lussac, na transformação isobárica, a pressão permanece constante, variando o volume e a temperatura. Então, veja aí mais uma ilustração para você entender que nós temos o gráfico volume em função de temperatura. Então, quando o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar. E aqui a nossa pressão permanece constante, beleza? Então, continuando aí, veja que
nós estamos trabalhando, o gás ele sai de um estado inicial, onde nós temos o volume inicial e uma temperatura inicial, e vai para um estado final, né? Onde nós temos aí um volume final e uma temperatura final. Outra transformação, pessoal, a transformação isocórica, também conhecida como isovolumétrica, tá certo? Então vamos voltar aqui ao nosso laboratório, tá certo? O laboratório aí com o PET Física aí nos ajudando a entender ou compreender um pouco aí de física, certo? E nessa estudo aqui nós vamos manter agora aí o volume constante. Veja que nós temos aqui o local onde marca a temperatura, ou seja, a pressão e a temperatura. Agora aqui nós temos o volume constante. Aumentando aí a nossa temperatura, veja, ó, quando eu aumento a temperatura, colocando fogo no negócio, a pressão também vai aumentar, certo? Então, isso, o volume permanece constante. Só lembrando que aqui nós temos fixado aí o volume constante, certo? Se eu diminuir essa temperatura, veja, a pressão também vai diminuir, certo? Então, o que isso traduz, pessoal? Traduz o seguinte, ó, que o volume ele é constante, tá? Então, aplicando aí na equação geral dos gases, tá certo? Como o volume 1 é igual ao volume 2, eu só substituir aqui, cortando os dois carinha aí, vai ficar o seguinte, ó, pressão 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2, ou seja, a pressão no estado final, a temperatura no estado final e pressão no estado inicial e temperatura no estado inicial, beleza? Então veja aí, é traduzida aí como lei de Gay-Lussac, certo? Ou seja, aqui nós podemos entender que essa equação pressão é diretamente proporcional à temperatura, certo? Então veja aqui que na transformação isocórica, ou seja, isovolumétrico ou isométrico, o volume do gás ele não altera, né? Mas varia aí a temperatura e a pressão. Então veja a nossa ilustração aí, pressão, o gráfico aqui, ó, em função de temperatura, certo? O volume permanece constante. Então significa dizer, quando a pressão aumenta, também o volume, a temperatura aumenta, certo, galera? Então veja que nosso volume ele é mantido constante. Então, de novo traduzido aqui, ó, o gás ele sai de um estado inicial, certo? Onde tem a pressão 1 e temperatura 1, e vai para um estado final, onde tem a pressão 2 e a temperatura 2, certo? Então essa aí é uma transformação isovolumétrica, certo, galera? Conhecida aí como lei de Gay-Lussac. Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido aí os conceitos, tá certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like aí para fortalecer o canal de Santos. Então até a próxima videoaula, galerinha. Valeu, até mais!